Hoje vamos prosseguir com nossa série de vídeos de analisando as propostas econômicas dos pré-candidatos à presidência. Eu já fiz do Renan Santos, deu uma boa repercussão, e agora farei do Zema, que encontrei aqui algumas informações que ele vem soltando. E já adianto, eu vi que o Raul Sena, o investidor Sardinha, fez esse mesmo vídeo. Claro que eu não vou falar exatamente o que ele falou, vou trazer meu ponto e um ponto de vista como economista e a base teórica da economia, que eu sei que vocês gostam, mas ele fez esse vídeo. Não é uma cópia, eu pensei nesse vídeo antes, quando eu falei do Renan Santos, mas também continuarei fazendo essa série sem nenhum problema. E hoje vamos analisar as propostas do Romeu Zema, que ele é filiado do Partido Novo, se não me engano foi empresário e tudo mais, tem bastante dinheiro, foi ex-governador de Minas Gerais recentemente, se não me engano é 2019 até 2026, então ele já é um cara que está na política há muito tempo, é uma imagem conhecida e tudo mais, está relacionado sim à direita, então a gente está analisando uma pessoa, tanto é que é do Novo e está na direita, mas vamos começar aqui de forma honesta, vendo suas ideias. Primeiro eu quero começar com os ajustes fiscais e cortes de gastos. Então, como podem ver aqui, Zema diz que se eleito, o Brasil vai economizar 10 trilhões nos próximos 20 anos. Então, claramente, a gente já inicia com um cara que tem propostas mais liberais, austeridade fiscal e tudo mais. O principal argumento, que também o Renan Santos utiliza deste argumento, que é o déficit público. O Brasil tem uma grande máquina estatal, mas não só isso, gasta-se muito dinheiro, então só tem déficits e déficits cada vez maiores. E uma das soluções desse problema, porque os déficits, as consequências pode ser sim a inflação, o aumento dos juros, da Selic não conseguir ser mais baixa, risco país maior e várias outras situações. E uma das soluções é cortar gastos, né? E agora, da onde vamos cortar esse dinheiro e economizar 10 trilhões de reais nos próximos 20 anos? Então, o Romeu Zema, caso seja eleito em 2026, diz que vai cortar e economizar 10 trilhões de reais. Tudo bem. Redução das despesas públicas passariam por reformas administrativas, previdência e revisão dos benefícios sociais. Então, ele vai olhar para esses três principais fatores, né? Os benefícios sociais, então acredito que, por exemplo, Bolsa Família, entre outros tipos, previdência e administração. Falou também que sua gestão vai ser semelhante com Minas Gerais. Você que é de Minas Gerais, deixe seu comentário. O governo do Romeu Zema foi bom ou ruim? Tudo mais. Se eu não me engano, o déficit mineiro ou a dívida de Minas Gerais aumentou durante o governo dele, mas houve superávit durante o governo dele na questão de entradas e saídas. A dívida, se não me engano, aumentou, mas houve sim superávit e tudo mais. Então a gente já tem uma boa noção de onde vai ser a direção do plano econômico do Romeu Zema. Segundo setor aqui para a gente analisar, privatizações. E esse de fato é o pré-candidato que mais é radical nesse aspecto. Eu não lembro do Renan Santos falando muito de privatização, mas o Romeu Zema é bem forte neste ponto. Diz que vai privatizar tudo, então ele quer sim propor a privatização das estatais e tirar esse Estado, né? Uma proposta liberal mesmo. Ele diz aqui que se eleito vou privatizar tudo. Isso vai provocar uma queda nos juros muito rápida, porque virá de uma reforma administrativa. Caso você não saiba, um dos argumentos da visão clássica da economia do porquê os juros no Brasil é muito alto é por conta do déficit público e que aumenta o risco fiscal. Então, por isso que os liberais sempre vão argumentar nessa linha de cortar gastos, privatizações, até para gerar caixa e tudo mais, melhorar o serviço das empresas, já vou falar sobre isso, mas até por isso que argumenta-se uma queda nos juros, que se o país tem um risco menor, é possível sim cortar juros. Agora, se o risco é maior, o juro sobe consequentemente, é uma recompensa, né, do que os investidores estão dispostos a colocar seu dinheiro no país. Então hoje a União mantém controle de várias estatais, bancos, logísticas, então Petrobras privatizar, Banco do Brasil, Caixa Econômico, Correios, Dataprev, Telebrás, Casa da Moeda, várias empresas para serem privatizadas. E qual que é a minha visão sobre isso? A minha questão, que eu tomaria cuidado, principalmente quando fala de privatização, que sim, é um assunto polêmico e tudo mais, o problema não é nem a privatização, mas como ela será feita.
Eu sei que o Raul Sena fala isso, mas eu também vou complementar e argumentar a mesma coisa. Algumas empresas que têm grande monopólio, então eu sei que Petrobras tem quase um monopólio. Eu sei que não é monopólio, porque eu acho que tem a PetroRio e tudo mais, mas tem grande poder de mercado. Banco do Brasil, querendo ou não, o mercado bancário no Brasil é dominado por 4 bancos, 5 bancos, então não é tão livre concorrência. E quando a gente estuda microeconomia e entra na teoria de mercado, lá dos oligopólios, monopólios, livre concorrência, a gente sabe que sempre que há um mercado de monopólio ou até mesmo de oligopólio, que acontece muito no Brasil, principalmente nesses setores que o Brasil que são estatais, a gente sabe que ocorre uma grande perda de benefício do consumidor. Então, o consumidor, eu e você, a gente sai perdendo, porque eles conseguem, de certa forma, serem formadores de preço. Então, o conceito técnico, isso significa o quê? A empresa pode fazer o preço que ela quiser do produto dela, mas elas são donas de produtos básicos. Então, se a empresa quiser decidir que o preço vai ser 2x, ela consegue fazer isso, porque de certa forma ela é a única, ou o oligopólio faz isso também. Por exemplo, eu sou monopolista do meu produto, do meu canal. Se outra pessoa chegar aqui e falar, não, Lucas, você deveria aumentar o preço, ou se outra pessoa chegar aqui gravando e fingindo que sou eu, não vai dar muito certo. Eu sou monopolista do meu próprio produto, do meu próprio conhecimento intelectual. Mas agora, se eu vendesse água, não daria para eu colocar o preço que eu quisesse, então eu seria um tomador de preço. Mas essas empresas têm uma grande função de formadores de preço, então há muito cuidado nessa privatização, porque se apenas privatizar sem controle nenhum, isso ferra o consumidor. Então você, a gente sai perdendo. São empresas que controlam o mercado. Então eu tomaria muito cuidado, porque privatização, o governo pode levantar um caixa rápido, pode parecer à primeira vista bom, mas às vezes no longo prazo pode ser ruim. Então depende. Claro que tem privatizações boas e privatizações ruins. Então tem vários casos muito bons e vários casos muito ruins. Então é só um cuidado de como isso seria feito. Não vejo problema em privatizar, mas neste caso aqui não parece muito eficaz. Então, como ele diz, Zema argumenta que a privatização pode cair os juros. Como eu disse, a Selic no Brasil é 14%. Ela é muito alta em comparado a vários países, a média, a histórica, tudo mais. O Brasil tem um fenômeno de juros altos. E isso é ruim. Isso tanto a esquerda, tanto a direita concordam. Ninguém discorda neste ponto. A questão que discordam é as causas. Como eu disse, a esquerda acredita que as causas são outras e a direita as causas são outras. Isso é o que faz a gente pensar qual que é o melhor remédio para os juros cair no Brasil. Se é essa visão liberal do cortes estatais à austeridade fiscal, ou se é um argumento que mais a esquerda utiliza, que é os bancos dominam o interesse e forçam os juros serem mais altos do que o normal. Mas todo mundo concorda nisso. Então, ele busca diminuir os juros neste aspecto de privatização e corte de gastos. Terceiro ponto importante, reforma previdenciária. Todo mundo concorda que a previdência aqui é complicado, precisamos de uma reforma, mas que seja bem feita. Todo mundo sabe que hoje em dia a previdência no Brasil não se sustenta. Quem trabalha hoje não sabe se vai se aposentar, tem gente que vai trabalhar até falecer, bater as botas. Então é um tema importante, a questão é como será feito. Então aqui ele diz, por uma reforma de previdência, uma contribuição dos cidadãos aumente, ao mesmo tempo que não sejam feitos reajustes no salário. Então, Zema diz que precisa aumentar o tempo de contribuição, que será fundamental. Mas não podemos dar ganhos reais de forma alguma. Ganhos reais para quem está aposentado é algo que o Brasil não comporta. Continuando, o aumento do tempo de contribuição é defendido por Zema como uma forma de reduzir a pressão sobre as contas públicas. Então, as pessoas têm que trabalhar um pouco mais para se aposentarem. Em outras palavras, é isso que está dizendo. Já que faz com que os trabalhadores permaneçam mais tempo na ativa antes de se aposentar. Na prática, isso reduz o período em que um beneficiário recebe aposentadoria e amplia o tempo de arrecadação da Previdência, ajudando o equilíbrio. Então, o problema é que há um desequilíbrio na Previdência. Isso todo mundo concorda. A questão é como fazer o desequilíbrio ficar equilibrado. Pelo jeito, ele está propondo um pouco mais de trabalho para haver uma maior contribuição e assim voltar ao equilíbrio. Outra crítica que ele faz é os reajustes reais, aumentos acima da inflação, que impactam os gastos públicos.
como a aposentadoria e benefício previdenciário representa uma das maiores despesas da União. Então, um dos maiores orçamentos vai para a Previdência. Qualquer ganho real incorporado ao pagamento eleva as despesas obrigatórias, pressionando o orçamento federal. Creio que seja essa correção da Previdência que seja acima dos ganhos reais, pelo que eu entendi aqui, e que isso é um problema que pressiona assim, o sistema previdenciário. Ficou muito claro se é isso aqui, mas se for, bom, vocês analisam e tirem suas próprias conclusões. Prosseguindo aqui com mais informações que eu obtive, a gente vai desenvolvendo os outros tópicos. Ele fala, né, Zema, que plano econômico em 5 pilares. Eu já comecei a abordar alguns dos pilares aqui. Só para reafirmar o que você precisa saber, são 5 pilares como reformas trabalhistas, previdência, que eu falei aqui, privatizações, que eu falei também, redução do tamanho do Estado, queda dos juros e abertura comercial ao país. Na área trabalhista, na reforma trabalhista, que eu falei da previdência, agora da trabalhista, ele prevê uma reforma da CLT, com maior flexibilização em relação entre empregadores e trabalhistas. Então a ideia é ampliar a autonomia para negociação de contratos e tudo mais. Não sei como isso vai funcionar na prática, é uma área que eu não tenho experiência, então nem vou opinar muito, nunca fui CLT e também nunca estudei sobre essa área da economia do trabalho, não é a área que me apetece, me interessa, então eu não sei muito, mas pelo que eu vejo aqui, é uma flexibilização da CLT entre o empregador e o empregado poderem ter maiores flexibilidade de negociação. Não sei como isso vai funcionar, se isso é ruim ou se isso pode ser bom, por isso que vou prosseguir. Outra coisa interessante que eu vi aqui, ele falou que para cada nascimento no Brasil haverá um fundo de investimento por pessoa que vai ter um aporte inicial de R$1.000 e o valor será aplicado em fundo de ações com resgate depois de 18 anos, como forma de formação de patrimônio desde cedo. Parece que é um plano para gerar patrimônio para todo mundo, né? Então a pessoa nasce, há esse investimento de R$1.000 e depois, aos 18 anos, ela pode retirar. Não tem detalhes também de como esse plano vai funcionar, então é até difícil de falar se isso é viável ou não. No mundo das ideias, olhando teoricamente apenas para essa proposta, pode até ser bom, não sei como vai se executar, que as pessoas conseguem formar patrimônio e resgatar com 18 anos e pode incentivar os fundos de ações, mercado financeiro, que assim, se você for ver bem, parece que o Zema tem propostas que agradam a Faria Lima. Então até que colocou fundo de ações, investir no fundo de ações, privatizações, isso tudo cheira muito bem aos olhos da Faria Lima. Flexibilização da CLT. Então a gente vê bem que ele é realmente bem posicionado nessa ideia liberal da economia. O Renan Santos ele é muito mais pragmático, me parece que ele o que funciona aqui, o que melhor deve ser feito, qual que é o problema, a solução a priori. E foca muito também na segurança pública, que é o que ele ganha bem. Aqui o Zema parece que ele é bem pró-mercado e agrada muito a Faria Lima, pelos planos, pelas falas que ele menciona, é o que me parece. Outro ponto interessante aqui, que ele vai abordar uma proposta de empréstimo, é usar o FGTS dos trabalhadores como garantia para empréstimos. Isso também não faz muito sentido, porque é o dinheiro que o trabalhador tem no FGTS, que não pode resgatar, mas está lá, e ele não pode usar esse dinheiro, mas isso seria como se fosse uma garantia para ele poder fazer empréstimos, pegar mais empréstimos. O que, honestamente, eu acho não muito viável, assim, não muito interessante. No Brasil, se não me engano, mais de 80% é endividado, então é realmente um incentivo a ter mais dívidas, que esse é uma grande discussão. Eu sei que o Kim Kataguiri tem uma PEC para mudar isso, para o trabalhador poder resgatar seu FGTS, ou pelo menos aplicar ele um bom investimento, porque o FGTS rende menos que a inflação. Então, sim, é uma sacanagem para o trabalhador que está perdendo dinheiro, ele está tendo seu dinheiro confiscado pela inflação, e inflação é um tipo de imposto. Então, você que acha que o FGTS é uma forma de proteger o trabalhador, dele ter o dinheiro dele lá, por ele não poder resgatar, no mínimo deveria render a inflação. Se rende menos que a inflação, isso significa, na prática, que o governo está taxando o trabalhador. Porque a inflação é um tipo de imposto.
Então, sim, quem não consegue ficar 0 a 0 com a inflação, que é quem tem dinheiro no FGTS, está sendo taxado mais ainda. Então, é o governo aplicando um imposto. E convenhamos, não é a pessoa mais rica do mundo que está lá com o seu FGTS ou CLT e tudo mais. São as pessoas mais pobres ou até mesmo classe média. Então, isso sim é uma sacanagem com as pessoas. Outro ponto que ele aborda é a abertura comercial. Acho que a gente já está no 6º ponto que eu estou falando aqui, 7º. Me perdi, eu falei 8 pontos aqui. Mas é a abertura comercial que ele fala de reduzir taxações das importações. Isso a gente gosta, que o Lula fez isso faltando um pouco tempo para $50. Faltando pouco tempo para a eleição, o Lula fez isso para importações de $50. Então, realmente, a gente vê o populismo nesse ano tomando conta. Fim da escala 6x1 também é uma medida populista. E prosseguindo com o Zema, tomar a economia brasileira mais aberta a relações exteriores. Enfim, creio que seja isso. Resumindo em uma frase, o Zema quer diminuir o Estado, privatizar as empresas, maior abertura e flexibilidade econômica. Tudo isso para o governo parar de fazer déficit, até mesmo, quem sabe, um superávit, reduzir os juros e outras coisas que a gente vê por aí. Enfim, essa foi a minha análise honesta do plano do Zema. Se você tem mais informações, deixe seu comentário. Se você concorda ou discorda dele, não sei como. Mas o que eu deixo mais de importante aqui para falar no final, aprender a analisar a economia desta forma, sem menos emoção, entender o que acontece. Às vezes você não entende por que o juros sobe, por que os juros cai, como funciona uma política monetária, uma política fiscal, Banco Central. E até mesmo microeconomia, falei de teoria de mercado, oligopólio e da onde vem esse conhecimento, como eu posso aplicar ele, como posso usar na graduação, para passar no concurso público. Enfim, por isso que eu te convido para entrar na Escola da Economia. Então domine a economia das grandes faculdades, aprenda com nível acadêmico. Eu sou formado em economia e decidi abrir uma plataforma do que eu vejo na faculdade. Então eu pego tudo aquilo que nas faculdades e melhoro aqui. Então, só para você ter uma ideia, já estamos com um curso de Introdução à Economia, Microeconomia e Macroeconomia. Olha só aqui, ó, oligopólio, teoria do consumidor que eu disse aqui, macroeconomia, política monetária e tudo mais. Então, é uma escola para você aprender, seja por seu interesse. Então, eu te convido, se você tem interesse em aprender economia, não só ficar vendo vídeo do YouTube. No YouTube, ninguém está ensinando economia. E muito menos tem poucos economistas aí. Os maiores canais nem mesmo são de economistas. Então, tome muito cuidado. E para entrar numa faculdade, pode ser caro, dá trabalho se você não quer. Ou se você está numa faculdade e sente que é fraco, ou sente que não está entendendo as coisas, tá tudo aqui gravado, concatenado para você, tá bom? Então, entre aqui. Estes são os preços, é bem acessível. Então, eu estou fazendo algo acessível a todos. No futuro o preço vai aumentar, é claro, então entre o quanto antes. Enfim, me siga no Instagram para bater 1000 seguidores, estou quase lá. Se inscreva neste canal e te espero até a próxima. Assista esse vídeo aqui que está aparecendo, que vai ser bem legal.